a Venezuela, os Estados Unidos na Venezuela, o futuro do novo governo venezuelano e o que os Estados Unidos, porque no final das contas é nesse lugar que a gente está, o que os Estados Unidos esperam da Venezuela e que grau de influência querem ter sobre a Venezuela. Nós estamos falando aqui o tempo todo, como ontem falamos longamente, sobre petróleo, sobre a gestão do petróleo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou a operação realizada na Venezuela durante um discurso feito hoje a deputados do Partido Republicano, partido dele. Trump afirmou que nenhum outro país é páreo para os Estados Unidos. Isso é uma afirmação de jactância bélica, né? De afirmação da força. É isso. Esse é o perigo corrente para o direito internacional. É a lei do mais forte acima daquela que faz com que haja concertação entre países e as leis para mediar conflitos, sobretudo por meio de organismos multilaterais. Trump, no entanto, afirmando que nenhum outro país é páreo para os Estados Unidos. Militarmente não é mesmo. O Vietnã tampouco era. O Afeganistão, o Iraque, esses conflitos deram certo para os Estados Unidos? Foram bons para os Estados Unidos? Ninguém ali era páreo militarmente para os Estados Unidos. E aí? Quais as consequências disso para os Estados Unidos, para a economia americana, para os países invadidos, para a geopolítica no mundo? Então, a questão de não ser páreo militarmente é uma questão muito limitadora, mas preocupante. Que isso esteja na ordem do dia, ainda que Trump falasse para os seus, para o seu partido. E, nesse mesmo discurso, classificou a ação como brilhante antes de tratar de outros assuntos. Brilhante do ponto de vista da extirpação de Nicolás Maduro, do ponto de vista do objetivo daquela missão, talvez a parte mais fácil do projeto. Tirar Nicolás Maduro, a operação em si foi brilhante. Não teve nenhuma resistência, talvez brilhante tendo sido também a articulação, as conversas, o acordo, algum grau de traição a Nicolás Maduro. Porque foi mais fácil do que qualquer um poderia imaginar tirá-lo. Mas o mais difícil, aquilo que exigirá o brilho verdadeiro, será o que vem pela frente. É o porvir. Ele também falou sobre as mortes devido ao ataque na Venezuela, falando que muitas pessoas morreram. Apesar de este ter sido o primeiro discurso oficial desde a operação na Venezuela, o presidente já havia antecipado ontem em entrevista que os Estados Unidos não estão em guerra com o país sul-americano. E esse é um capítulo importante, porque isso é uma estratégia jurídica. Dizer que não está em guerra com a Venezuela, mas que está num combate contra o tráfico de drogas, é o que justifica não ter pedido autorização ao Congresso, por exemplo, para agir. Ele diz que está cumprindo um mandado judicial, cumprindo uma ordem judicial. E aí ele leva isso para um campo do direito de uma ordem judicial da justiça americana, da justiça federal americana, uma ordem aberta. Então é nesse lugar que ele quer que a coisa seja tratada, e essa é a razão por que Nicolás Maduro, não que Nicolás Maduro não seja, certo? Eu tenho Nicolás Maduro na pior conta possível, mas Trump quer que Nicolás Maduro, ditador corrupto, o que Trump quer como classificação de Nicolás Maduro nesse momento é a sua porção eventual narcoterrorista, como ele está chamando. E tanto é assim que as outras porções, a porção ditador, a porção corrupto, essa não pode ser um problema. Não pode ser se quem assume na Venezuela logo depois da ação americana é aquela que foi eleita vice com Nicolás Maduro. Como é que você vai combater? Como é que o seu inimigo é um ditador? Você quer tirar um ditador corrupto se o regime continua intacto? Porque é isso que Donald Trump, que Marco Rubio, que todos esses agentes estão nos informando. A manutenção do regime. O regime ditatorial corrupto cubano, é outra história. O regime ditatorial corrupto venezuelano poderá continuar intacto, portanto, com a opressão, com a supressão das liberdades, com a roubalheira total, com a distribuição da miséria, com o aprofundamento da miséria, poderá continuar tudo como está, desde que o novo governo, retirado Maduro, que era alguém não confiável, alguém com quem não se podia confiar, negociar,
desde que o novo regime, sob Delcy Rodrigues e o seu irmão Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia, desde que esses façam a coisa certa segundo os Estados Unidos. Fazer a coisa certa sendo abrir espaço para a gestão remota, que nem é gestão, é supervisão dos Estados Unidos no controle do petróleo venezuelano. E não necessariamente controle do petróleo venezuelano para consumo dos Estados Unidos. Também, por que não? Não há uma crise de abastecimento. Os Estados Unidos têm petróleo. Não precisaria agora do petróleo venezuelano. O objetivo, já falei aqui e repito, e não é nenhuma grande análise, é uma obviedade, o objetivo é impedir que o petróleo venezuelano abasteça a China. É impedir que o petróleo venezuelano chegue à Rússia. É impedir que esses países tenham bases operacionais na América do Sul. Isso está dito, não é nenhum segredo. Então, por meio do petróleo, controlando essa riqueza, eles falaram. Como é possível que a maior reserva energética, no caso de petróleo, do mundo seja controlada por inimigos dos Estados Unidos? Isso está dito. Então, esse movimento, nada a ver com democracia, com eleição na Venezuela, o país precisará ser consertado antes. Eles dizem isso, Trump disse. Então, esse movimento inicial é para fazer cessar as relações a partir do petróleo com a China, dificultar a vida da China, controlar o preço desse petróleo. É isso que está na ordem do dia agora, para fechar aqui essa primeira observação. Para quem chegou agora no mundo, Nicolás Maduro foi capturado no último sábado junto com a esposa, Cília Flores. Ontem os dois compareceram à primeira audiência em um tribunal federal de Nova York, onde se declararam inocentes de todas as acusações. Se eu não me engano, Maduro se declarou um sequestrado. É isso. E você falou